Olá, muito boa tarde. Agora em Belo Horizonte, 12 horas, 1 minuto. Hoje é sexta-feira, 18 de julho de 2025. Está no ar o Rede Notícia, em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal 30.1, na América FM nos 107,1 e também na Cultura M em 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e a partir de agora você vai acompanhar o Que Notícia aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E a gente quer que você também nas nossas redes sociais, você pode acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo. Já anota aí, já segue a gente lá, já acompanha, é o Rede Notícia TVH. Já somos mais de 5 mil inscritos. E também faço o convite para seguir a gente no Instagram, @TV Horizonte Oficial, @Rádio América Oficial. E tem mais um canal para você nos seguir a partir de hoje, para você ouvir os nossos blocos de entrevista. Você gosta de ouvir podcast no Spotify? Então acesse o nosso canal lá, já a partir de hoje, Rede Notícia Entrevista. Todas as entrevistas nos últimos 2 blocos do programa, você vai poder ouvir tranquilamente onde e quando você quiser. E a gente começa o Rede Notícia dessa sexta-feira falando sobre uma ação da Polícia Federal que abalou as estruturas da política brasileira nessa sexta-feira. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL. O alvo foi sua residência em Brasília, no bairro Jardim Botânico. Também há ordens de buscas em outros endereços, como a sede do PL em Brasília. O mandato foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro estava em casa no momento em que agentes da Polícia Federal chegaram ao local. Ele foi conduzido à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para colocar uma tornozeleira eletrônica por decisão judicial. E pela decisão, Bolsonaro, além de precisar usar essa tornozeleira, ele também está proibido de utilizar as redes sociais. Ele vai precisar ficar em casa entre as 7 da noite e as 7 da manhã, além de estar proibido de se comunicar com os outros réus ou com embaixadores e diplomatas em outros países. Além disso, ele também não vai poder sair de casa à noite ou se ausentar da comarca do Distrito Federal. O ex-presidente já teve o passaporte apreendido em fevereiro de 2024. Em nota, a defesa de Bolsonaro afirmou ter recebido com surpresa e indignação a aplicação dessas medidas cautelares. O que a gente já pode entender das medidas cautelares que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal é que praticamente o Bolsonaro está numa prisão domiciliar, né? Exatamente. Porque se ele não pode sair de 7 às 7 da manhã, de 7 da manhã às 7 da noite, tem que ficar em casa à noite também, então ele está preso domiciliarmente. Para levar essa medida, né, os riscos, o que ele poderia fazer para tomar essa decisão. Exatamente. Também, né? Na decisão do Supremo Tribunal Federal, afirma que Bolsonaro estava agindo, obstruindo a justiça, as investigações relacionadas à trama golpista de 8 de janeiro de 2023 e que também estaria usando da sua influência para criar problemas diplomáticos entre o Brasil e outros países. Até se fala, e é claro que isso nos bastidores, a gente não está aqui para afirmar, é a conversa de bastidor político, é que a tomada de decisão do Supremo veio por conta de um temor de que o Bolsonaro poderia estar tentando uma saída, um asilo político em algum tipo de embaixada do Brasil. Até ontem, né, Jana, durante uma entrevista que o Bolsonaro deu à CNN Brasil, Sim. O Bolsonaro disse que pediu ao presidente Lula a liberação do passaporte para que ele pudesse ir para os Estados Unidos, ter uma conversa direta com Donald Trump para decidir a questão das... Tarifaço, né? Do tarifaço. Das taxas. Lembrando que E é aquele negócio, né? Desde Quem tinha que decidir 2004 isso o era o Lula, né? passaporte dele já está ali, como a gente mesmo já citou aqui, né? E não foi uma decisão do Lula, foi uma decisão do Supremo, uma decisão da exatamente. Justiça, né? E qual o poder que ele pensa que tem para discutir isso, né? Tomar decisão por um país inteiro, né? O negócio está muito complicado para o Bolsonaro, ficou mais complicado ainda. E para quem apostou que essa movimentação, que está claro e óbvio que foi feita pelo Eduardo Bolsonaro nesse período aí de
licença do mandato dele nos Estados Unidos foi uma tentativa, gente. Quando a gente fala de jogo político, é assim que funciona mesmo. Não estamos aqui para criticar, os caras tentaram. Sim. Só que o tiro saiu pela culatra. Exatamente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento oficial em cadeia de rádio e TV e chamou a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros de chantagem inaceitável. O presidente Lula disse ainda que o governo brasileiro realizou mais de 10 reuniões com o governo norte-americano e que encaminhou um pedido de negociação no dia 16 de maio, que ainda não foi respondido. Lula também defendeu o judiciário brasileiro e afirmou que tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Ainda no seu pronunciamento, o presidente Lula criticou os políticos brasileiros que apoiam as medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos e os chamou de verdadeiros traidores da pátria. Lula não citou nomes. Vamos ouvir. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Aposto no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. E antes do pronunciamento do presidente Lula, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou em uma rede social mais uma carta endereçada, dessa vez ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que o aliado é alvo de ataques de um sistema injusto. Na carta, Trump afirma que acompanha com preocupação o que classifica como um tratamento terrível sofrido por Bolsonaro em meio aos processos judiciais e ataques políticos. Além das críticas, o Trump lembrou que manifestou sua desaprovação publicamente por meio de políticas tarifárias, em uma referência às medidas econômicas adotadas contra o Brasil e também a outros países. A manifestação de Trump ocorreu poucas horas antes de Lula realizar o pronunciamento, como a gente já citou aqui, né, em rede nacional, e depois de Lula também ter dado uma entrevista para a CNN americana, em que criticou diretamente o presidente americano. Lula também afirmou que Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. E o Lula também, nessa entrevista que deu à CNN norte-americana, o Lula botou um dedo numa ferida que muito americano ainda fala sobre esse assunto, principalmente a banda dos democratas, né? Dos norte-americanos, que é aquele processo contra o Trump em relação aos atos que foram feitos contra o Capitólio. Sim, no verdade. dia Porque como que funciona a eleição norte-americana? O norte-americano, ele vota num colégio eleitoral. Ele vota, cada candidato, você vota no candidato. O candidato que venceu em cada colégio eleitoral, ele tem um delegado que representa aquele estado com o número de votos que cada um desses estados tem. O fim da eleição norte-americana ela acontece no Congresso Nacional, com cada um desses delegados proclamando o voto que foi conferido pela soberania popular nos estados. E no dia dessa proclamação desses votos, quando da vitória de Joe Biden contra Donald Trump, uma série de ataques foram feitos, invasão ao Capitólio, que é o local onde acontece essa proclamação dos votos, que é a sede do poder legislativo nos Estados Unidos, e ali teve gente morta e por aí vai, e a justiça, as investigações mostraram que Donald Trump estava por trás desses ataques. Sim. Assim como está acontecendo agora nas investigações, de acordo com o judiciário brasileiro, Bolsonaro estaria por trás dos ataques do 8 de janeiro. Por acaso, as datas são as mesmas. Coincidentemente, né? Os dois ataques aconteceram em 8 de janeiro. Aí o Lula falou, olha, Trump, se fosse aqui no Brasil, meu camaradinha, o que você fez, você estaria pagando a mesma coisa que o Bolsonaro fez. E aí dói, né?
É, exatamente. Dói muito, né? Por isso que ele está tão preocupado assim, em proteger não, né? Se mostrar ali a favor de Bolsonaro, É né? claro que cada um está jogando com as suas cartas no tabuleiro de forças, né? Mas tem E aí o outros Bolsonaro papéis jogando com também. um aliado que é aliado dele de muito tempo. Inclusive, também já se sabe, é público, até a família Bolsonaro já deixou pública a ajuda de marqueteiros e de pessoas ligadas à campanha do Donald Trump que ajudaram na campanha de Jair Bolsonaro quando este se elegeu presidente da República. Mas o viés do Trump, a postura do Trump tem outro viés também que a gente repercute depois, né? Verdade. Uma comissão de parlamentares brasileiros vai aos Estados Unidos discutir a possibilidade de criação de uma mesa de negociações entre o Brasil e o país norte-americano em relação às taxas de 50% impostas pelo presidente Donald Trump às mercadorias brasileiras exportadas ao país. O senador Carlos Viana, do Podemos, que integra esta comissão, confirmou que vai se encontrar com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o ex-senador pela Flórida, o republicano Marco Rubio, para apresentar dados que comprovam que a aplicação das novas taxas vão trazer prejuízos aos empresários norte-americanos. Vamos ver. Nosso principal objetivo é conseguir que a tarifa de 50% não seja implementada a partir de 1º de agosto, que tenhamos mais tempo para negociar. Nós queremos levar aos senadores americanos os números. Eles gostam tanto de lucro, de dinheiro, são mercantilistas. Para o consumidor americano é um prejuízo muito grande. Queremos mostrar o prejuízo que traz para os dois países, mas principalmente para os Estados Unidos, que tem um superávit com o nosso país já há bastante tempo. Os Estados Unidos têm uma balança comercial muito favorável a eles em relação às nossas exportações. Também queremos mostrar aos senadores americanos que governos passam, mas o bom relacionamento entre os povos permanece. A ideia é que a gente mostre claramente que nós queremos negociar, nós desejamos um novo acordo, entendemos que é sempre necessário sentarmos à mesa para novas discussões, mas sem abrir mão da nossa soberania. Fato é, gente, que é uma opinião sincera sobre esse assunto como um todo. Fato é que se o Trump acha que há uma caça às bruxas ao Jair Bolsonaro, como não é só o Trump que acha, muitas pessoas, muitos brasileiros que apoiam, são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acham que há uma caça às bruxas a Bolsonaro. Como no tempo que o Lula também passou por todo o processo da Lava Jato e acabou indo parar na prisão, também havia esse sentimento por parte dos lulistas, o Trump tinha as instâncias internacionais para poder fazer essas reclamações. Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte de Direitos Humanos da ONU, tudo isso, canais legais. Ele poderia se pronunciar, está fazendo isso. Agora, aplicar a tarifa é única e exclusivamente chantagem. E pensar que o Brasil é uma republiqueta de banana. Nunca fomos e nem seremos, cá entre nós. Nós somos a 8ª maior economia do mundo. Não temos a pujança da economia norte-americana? É óbvio que nós não temos. Tanto que está aí a própria fala do senador Carlos Viana. A balança comercial sempre foi superavitária para os norte-americanos. O que o Trump faz é chantagem, como fez com a China e bateu com a cara na porta, porque a China falou, é 50? Vai ser 50. Ah, virou 100? É 100 também. É 150? É 150 também. Vamos sentar para negociar, parceirinho? Acabou que não teve taxa para nada. Tá tentando fazer com a Rússia para acabar com a guerra da Ucrânia? Não porque ele acha que a Ucrânia e Rússia... Não, é porque ele está de olho nas terras raras da Ucrânia, no nióbio que tem na Ucrânia, para ele poder explorar. Entendeu? E outros vários, como fez com o Irã. Acabou com o programa nuclear iraniano. 2 dias depois, o Irã não acabou não, estamos aqui direitinho. E aí, bravata em cima de bravata. E aí o mundo tem que ficar aplaudindo de pé um lunático? Sinceramente, é o que o Trump a cada dia mostra que é. E essa fala minha de taxar o Trump de lunático não é só minha, não. Boa parte da opinião pública norte-americana, dia após dia, em pesquisas e em protestos, é bom a gente lembrar aqueles protestos em Los Angeles. Sim, é verdade. No início do mês passado, série de protestos com repressão terrível, a cada dia mais se mostram contrários às ações do presidente norte-americano. Você sabe que depois do Rede Notícia tem um Bola na Rede, com as principais notícias
do mundo da bola. A gente vai bater um papo com o Júnior Brasil ao vivo para ele falar os destaques do programa dessa sexta-feira, que é claro, né, vai falar da noite mágica do futebol mineiro ontem. Galo e Cruzeiro conseguindo importantes vitórias fora de casa, né, Júnior? Boa tarde. Boa tarde. Aqui não tem bravata, viu, André, Janaína, amigos e amigas? Aqui a gente bate palma pro futebol mineiro que está brilhando. O Atlético venceu o Bucaramanga por 1-0 na Colômbia com um jogador a menos, hein? Gol de Hulk de pênalti, ou seja, agora tem tranquilidade para decidir no jogo da volta em casa. Pelo lado do Cruzeiro, Cruzeiro tá de boa também, é líder do Brasileirão, venceu o Fluminense, o poderoso Fluminense de Renato Gaúcho por 2-0, com mais uma grande exibição de Caio Jorge, Matheus Pereira, o jovem, o garoto Cauã, que jogou pela lateral esquerda e deu conta do recado. O Cruzeiro venceu bem, melhor no primeiro tempo, sofreu na segunda etapa, soube sofrer. 3 bolas na trave, pouco importa. O que vale é a liderança. E hoje, no Bola na Rede, a partir de 1 da tarde, na sua Rádio América e na sua TV Horizonte, tem um convidado mais do que especial, Alves, Feliciano Alves. Ele foi lateral do Atlético, jogou na década de 70 e no início da década de 80, naquele grande time do Atlético, Cerezo, Reinaldo, uma equipe muito forte. Alves foi lateral direito e volante, comandado inclusive por Tele Santana. E depois chegou a jogar no Cruzeiro. Tem histórias sensacionais, é um jogador que o torcedor atleticano gosta muito e que viveu um tempo marcante na história atleticana. Tudo isso então, viu, André e Janaína? A partir de 1 da tarde, eu espero a companhia de vocês no Bola na Rede com comentários mais do que especiais. Até lá, André. Até lá, Janaína. Até mais. Até mais, Júnior. Logo após o Rede Notícia, viu, gente? E olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco falando sobre a suspensão determinada pela Justiça para o patrocínio da parada LGBTQAPN+, em Belo Horizonte. Agora em Belo Horizonte, 12h18. Estamos de volta agora com o Rede Notícia em Belo Horizonte, 12h21. Hoje, no nosso quadro de entrevistas, a gente vai falar sobre todo esse imbróglio aí de Trump, Lula, o Bolsonaro agora com tornozeleira eletrônica, todas essas questões no nosso bloco de entrevistas no Rede Notícia desta sexta-feira. A gente tinha hoje como convidado o padre Júlio Lancelotti, mas infelizmente por conta de uma questão de saúde, o padre Júlio passou mal. Ele ia participar de um evento aqui em Belo Horizonte, acabou não participando desse evento por conta desse mal-estar e por isso a gente vai tentar agendar uma nova entrevista com o padre Júlio para os próximos dias. A Prefeitura de Belo Horizonte anuncia 159 milhões de reais para obras na Vilarinho e no Parque Lagoa do Nado. O dinheiro veio proveniente de um empréstimo da Prefeitura junto à Caixa Econômica Federal. O repórter Nilton Lopes tem os detalhes. A Prefeitura de Belo Horizonte assinou um contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal de quase 160 milhões de reais. O prefeito Álvaro Damião detalha onde esse recurso será usado. Esse dinheiro será investido na contenção do Nado, na bacia do Nado, na barragem do Nado e também na Vilarinho. É um recurso que a gente coloca na obra para que a obra não precise parar, para que a gente possa dar andamento a essa obra. E já começa agora, já está sendo executado, as obras estão sendo executadas, esse dinheiro já entra de imediato. Com as obras, a Prefeitura pretende diminuir os alagamentos e inundações tão frequentes na região norte da cidade. Questionado sobre o prazo de entrega das obras, o prefeito não garantiu, mas espera que elas terminem antes do período chuvoso, que começa em outubro deste ano. A gente está trabalhando para que ela aconteça, termine, antes das chuvas. É o que a gente quer fazer. Eu não gosto muito de trabalhar com previsão, porque senão depois não consegue fazer. Aí a pessoa fala, mas você falou. Não depende da gente.
Você fazer uma obra numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, você depende do contrato, às vezes a empresa ganha um contrato, aí essa empresa que ganhou o contrato, ela abandona a obra porque ela viu que ela não tem condição de fazer, a gente tem que chamar uma outra empresa. Não é simples, sabe? Não é você ter o dinheiro no bolso, ir lá no depósito, comprar o material, contratar o pedreiro e fazer a obra. Não é assim que funciona. Outra obra prevista é o barramento da Lagoa do Nado, que vai reparar o rompimento da antiga barragem, que se rompeu em novembro do ano passado. Esta obra ainda está em fase de projeto, com licitação prevista para este ano e início das obras estimado para o primeiro semestre de 2026. Repórter Newton Lopes. Durante o evento em que anunciou as intervenções na Vilarinho e no Parque Lagoa do Nado, o prefeito Álvaro Damião também falou sobre o atraso em obras da prefeitura aqui de Belo Horizonte. Ele ameaçou divulgar os nomes das empresas que não cumprirem o cronograma estabelecido nos editais. Em Belo Horizonte, acabou esse negócio de empresa começar a fazer obra e parar. Quem vai trabalhar em Belo Horizonte é quem tem condições de levar a obra até o fim. Nós não vamos ficar dando espaço e oportunidade para aventureiro na capital. Nós não temos condições e nem vamos fazer isso. Acabou. Aquele que quer concorrer à obra pública em Belo Horizonte tem que ter bala na agulha. Tem que saber que ele está pegando uma obra numa grande cidade, que essa cidade tem compromisso. E não vai ficar fazendo leilão com obra em Belo Horizonte, não. Do tipo, se a gente parar, o prefeito precisa da obra. Não, o prefeito aqui não é politiqueiro, não. O prefeito aqui não é politiqueiro, está pouco importando para essa opinião desses donos de empresas que ficam pensando que vão colocar a prefeitura num canto. Por quê? Porque se a gente parar é ruim para o prefeito. Não, o prefeito aqui vem aqui e fala. E vou começar a dar nome de empresa que não se comprometer com a cidade. Prefeito, sinceramente, não estou entendendo nada. Porque na matéria que a gente mostrou anteriormente, quando questionaram o senhor sobre o prazo para a entrega das obras em que o senhor estava firmando o empréstimo para tocá-las, o senhor disse, não é tão simples assim, pode haver atraso, pode haver um fato de uma empresa que não se resolva. Por que o senhor não deu essa resposta? Não, o prazo é esse e vai ter que ser cumprido por bem ou mal. Se não cumprir, quem está no contrato, mete a canetada, tira dali e põe outra. Aí depois solta essa? Qual das duas falas que vale, prefeito? Eu prefiro a segunda. Estou sendo muito sincero. Prefiro a segunda. Eu acho que o prefeito tem que falar desse jeito mesmo. Afinal de contas, a gente está falando de dinheiro público. Sim. Mas não dá para falar assim, para jogar para a galera e depois do outro lado. Decide aí, prefeito. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas de Minas Gerais cobram medidas efetivas para outro grande problema de Belo Horizonte, que é a despoluição da Lagoa da Pampulha. Acompanhe os detalhes com a Gabriela Salles. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Contas de Minas Gerais emitiram recomendações conjuntas à Prefeitura de Contagem e à Copasa para reforçar medidas de combate à poluição da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. As recomendações fazem parte do acordo judicial firmado em 2022 entre as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e a Copasa. O compromisso tem como objetivo eliminar o lançamento de esgoto na lagoa e recuperar a qualidade ambiental na região. Os documentos destacam a importância de incluir as ligações de esgoto dos imóveis da região à rede pública e de fiscalizar o descarte de resíduos industriais e comerciais. O Ministério Público Federal e o Ministério de Contas também reforçam que o descumprimento das normas de saneamento pode gerar punições legais. Os órgãos notificados têm 15 dias a partir do recebimento para responder, informando quais ações serão tomadas para cumprir as recomendações ou justificando se não aceitarem as recomendações. O Ministério Público de Minas Gerais reforça que, caso as recomendações não sejam cumpridas, medidas cíveis e criminais poderão ser adotadas contra os responsáveis, tanto a Prefeitura de Contagem quanto moradores e empresas. Repórter Gabriela Salles. O governo de Minas Gerais lançou nesta sexta-feira o programa de saneamento do novo Acordo de Mariana, que pretende aumentar os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de
além da gestão de resíduos sólidos domiciliares nos 200 municípios mineiros que fazem parte da bacia do Rio Doce. O valor previsto para ser executado no Estado é de R$ 7.540 bilhões e faz parte do acordo de reparação ao rompimento da barragem de Fundão em 2015. E, de acordo com o projeto, os recursos devem ser usados prioritariamente em projetos de concessão e parcerias públicas-privadas, as PPPs, como forma de otimização por meio de uma estratégia eficaz para viabilizar investimentos duradouros com maior previsibilidade, padrões técnicos qualificados e eficiência operacional. A repactuação, definida pelo novo Acordo de Mariana, libera R$ 132 bilhões em novos recursos para ações de reparação, dos quais 81 bilhões serão aplicados diretamente em Minas Gerais, priorizando as áreas afetadas na bacia do Rio Doce. O rompimento da barragem de Fundão em 2015 deixou 19 mortos e causou graves impactos sociais, ambientais e econômicos em Minas Gerais e também no Espírito Santo. E ainda falando nesse assunto, mudando de assunto, né? Um pouco, é verdade. Mudando totalmente de assunto agora. Na verdade, a gente vai falar agora sobre a decisão da Justiça de limitação do recurso dado pela Prefeitura de Belo Horizonte para a realização da Parada do Orgulho LGBTQ. IAPN+. IAPN+, me desculpe, porque a sigla é muito grande. Né? Decisão essa que foi proferida pela Justiça de Minas Gerais ontem. De acordo com essa decisão, proferida em caráter liminar, a Prefeitura pode repassar apenas R$ 100 mil do acordo que foi firmado entre a Prefeitura e o CELOS, que é o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais, que é o organizador da parada. O acordo inicial previa um repasse de R$ 450 mil. Na decisão que foi proferida, vou pegar aqui para não falar o nome errado, gente, do juiz que proferiu essa decisão, doutor Danilo Picalli, que foi o juiz que proferiu essa ação, ele disse que não há indícios de mau uso desse dinheiro, nem muito menos de superfaturamento, mas que também não há justificativa no projeto para que os CELOS recebam um valor maior do que é repassado para outros grandes eventos na capital. A decisão, esse repasse limitado de R$ 100 mil, ele é também em caráter provisório, porque a própria decisão garante uma possibilidade do repasse do valor integral, caso o CELOS apresente os balancetes e os gastos, demonstrando que esses R$ 450 mil são indispensáveis para a realização da parada, que está marcada para o próximo domingo. A Prefeitura de Belo Horizonte já se manifestou por intermédio de uma nota, afirmando que o valor repassado é garantido para garantir a diversidade no município, inclusive que parte desse valor também foi garantido com emendas parlamentares aprovadas na Câmara Municipal de Belo Horizonte e também agora pela manhã o CELOS se pronunciou acerca desse assunto. Vamos ao vivo à sede do CELOS no centro de BH para conversar com a repórter Erlane Grace, que vai falar sobre esse assunto. Já tem uma decisão, né, Erlane? A parada para domingo está garantida, né? Boa tarde. Boa tarde, André, Janaína, e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Sim, a parada ela vai acontecer, André, mesmo após aí a decisão judicial que limitou o repasse de verbas públicas. A Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, segue confirmada em Belo Horizonte, saindo da Avenida Brasil com Afonso Pena até a Praça 7, com previsão aí de saída às 14 horas e dispersão às 20 horas. A liminar ela foi concedida pela Justiça após um
uma ação dos vereadores Pablo Almeida e Uner Augusto, ambos do PL, que questionaram o valor de 450 mil previsto pela Prefeitura para o evento. O juiz Danilo Couto Lobato Bicalho autorizou o repasse de até 100 mil reais com o argumento de evitar o cancelamento do evento. O caso gera repercussão na cidade e levanta o debate sobre o uso de verbas públicas em eventos culturais e de mobilização social. Eu converso agora com o Maicon Chaves, ele é presidente da Celos, para entender os impactos da decisão. Maicon, com a verba reduzida, a parada está mantida. E o que muda na programação ou na estrutura do evento? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar com vocês, com todos que nos veem e ouvem. Dizer que essa liminar, ela restringe o repasse, mas o valor inicial já havia sido repassado. Então, a gente já tem esse valor, estamos trabalhando com esse valor, dos 450 mil. Então, ela impede outros repasses para, até enquanto a liminar estiver em vigor, para a nossa parada. Não muda nada, nós vamos continuar fazendo a parada, continuar com a mesma programação. Lembrar que esse valor dos 100 mil estipulado pela liminar, ele é um comparativo que a gente ainda não entende a partir do que ele foi feito. Outros eventos na cidade, eles recebem um valor extremamente mais alto do que o nosso, por exemplo, o Arraial de Belu recebeu R$1 milhão, outros eventos de cunhos diferenciados, né, recebem valores similares. Então, essa narrativa nos estranha um pouco. Também nos estranha o fato de que o Ministério Público não foi ouvido a respeito disso. Então, nós estamos trabalhando como equipe de advogados, estamos numa relação direta de conversa com o Executivo, para que a gente possa apresentar, então, a nossa contrapartida a isso que foi provido na liminar. Entretanto, repito, a parada vai acontecer, a gente quer que ela aconteça em segurança, bonita, acolhedora, como Belo Horizonte nós mineiros sabemos fazer. Sim, como a organização ela recebe essa decisão judicial e há alguma possibilidade de recurso em segunda instância? Bom, a gente recebe como mais uma violência contra nós. A questão do uso do recurso público para a finalidade da parada, a gente sabe que é um véu. O que está colocado aí é a criminalização do movimento social, é a tentativa de anulamento da nossa existência, da nossa sexualidade, dos nossos corpos, mas também um processo que visa fazer a manutenção desse poder hegemônico, cis heteronormativo que está aí, e branco, né? É um processo muito mais complicado do que está apresentado nesse véu. E a gente sabe que a extrema-direita, que esses dois vereadores representam, eles insistem em querer não só nos apagar, mas em criar processos de deslegitimação, violentos contra nós. A gente novamente recebe da forma violenta, como foi, né, descredibilizando no movimento social, mas também a gente recebe com o vigor de responder. Nós não temos problema algum em responder a respeito disso. Inclusive, o plano de trabalho estava lá com todas as provas necessárias, né? Agora, a prestação de contas precisa acontecer depois que o evento acontece. O que a gente tem para apresentar agora são os nossos modelos anteriores e pode ficar para fiscalização como for necessário, né? Nós vamos apresentar um recurso junto com esse grupo de advogados que estão organizados para poder nos ajudar. Ok, muito obrigada pela participação, Maicon. André Janaína, agora é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Erlaine. Um dos vereadores, autores dessa ação, que acabou rendendo nessa liminar, o vereador Pablo Almeida, do PL, ele enviou um vídeo à redação do Rede Notícia, da Rede Catedral de Comunicação Católica, se pronunciando sobre esse assunto. Vamos ouvir. Liminar na ação movida por mim pelo vereador Uner Augusto, que suspende o pagamento de R$450 mil para a parada LGBT aqui de Belo Horizonte. O juiz reconheceu o absurdo desse gasto e determinou que o prefeito será pessoalmente responsabilizado caso pague mais do que o valor de R$100 mil, que só foi liberado para que o evento não fosse cancelado. Isso é uma vitória para aquelas pessoas que defendem que o dinheiro público seja gasto exatamente com aquilo que a cidade precisa, com infraestrutura, com educação, com segurança, com saúde e não com festas ideológicas bancadas com o suor do dinheiro do pagador de impostos.
Agora em Belo Horizonte, 12h38, a gente vai para o intervalo e na volta vamos conversar com o professor de Direito da PUC Minas e presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, José Luiz Quadros. O tema, o cenário político atual do Brasil e todos os desdobramentos depois da ação da Polícia Federal hoje contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos agora com o Rede Notícia. A gente traz uma notícia que acabou de sair agora, acabou de ser publicado no Diário Oficial da União, a portaria número 187, feita pela Fundação Cultural Palmares, que determina que a região de Santa Quitéria, lá em Congonhas, na região central do estado, seja reconhecida como uma região quilombola. Essa informação foi repassada agora há pouco pela assessoria de imprensa da deputada federal Duda Salabert, do PDT, e essa informação é extremamente importante, porque essa região de Santa Quitéria havia um entendimento e uma liberação feita pelo governo do estado de Minas Gerais para a retirada de algumas dessas famílias que vivem nessa comunidade para a ampliação da barragem da mina Casa de Pedra, em Congonhas, mina essa ligada à CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, inclusive é uma das grandes barragens de Minas Gerais, talvez a maior delas. Não vou aqui aplicar essa fala, mas com certeza uma das maiores, e isso pode mudar muita coisa. A gente vai acompanhar e trazer mais detalhes na segunda-feira para você que acompanha o Rede Notícia. E agora nós vamos conversar com o professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte, o professor José Luiz Quadros, que está com a gente através de uma videochamada. Professor, obrigado por ter atendido de maneira muito gentil o nosso convite para poder participar do Rede Notícia de hoje. Já quero começar a fala de uma maneira bem categórica, porque hoje o grande assunto da política e do Brasil como um todo é a ação da Polícia Federal e a determinação do Supremo Tribunal Federal de que o presidente Jair Bolsonaro tem que usar a tornozeleira eletrônica a partir de agora e fica limitado às saídas dele de casa. Né? Praticamente quase que uma prisão domiciliar. É bem por aí mesmo? Será que a defesa de Bolsonaro já disse que viu com estranhamento a questão? Pesaram na mão o Supremo ou o senhor acredita que as últimas ações do presidente Bolsonaro justificam a medida determinada pela mais alta instância da Justiça brasileira na manhã de hoje? Boa tarde. Boa tarde, satisfação estar aqui. Pois é, olha, não pesou na mão, não. Acho que o Supremo tem sido, inclusive, muito cuidadoso, mas rigorosamente aplicando a lei, não só quando estabelece as penas, as pessoas falam penas altas, mas é a lei, né, que está aí, e a questão também, a observação do processo. E o ex-presidente, ele já tentou fugir para uma embaixada, né, foi parar na embaixada da Hungria, já antes de fim do mandato, ele foi para os Estados Unidos. Então, tem o filho, né, foi para os Estados Unidos, fugiu, né? Enfim. Então, há motivações suficientes para essa medida, que é uma medida cautelar que acontece, né, quando há justamente esse risco de fuga. Então, não há exagero, não. Inclusive, eu até penso que o Supremo tem sido muito cauteloso, mas rigorosamente observando a lei processual, né, as leis brasileiras. E a polícia, ela apreendeu dinheiro, né? Apreendeu dólares, um pendrive, apreendeu também celular. Esses achados, né? Eles podem influenciar ali o rumo da investigação, professor? Sim, sem dúvida. Me parece que eram 14 mil dólares, né? Enfim, essa apreensão e saber o que tem, né, nesse pendrive, etc. Isso só fortalece, inclusive, a hipótese de tentativa de fuga, né, de tentar ir para alguma embaixada, pedir um asilo político, né, em governos, como, por exemplo, ele tentou aquela outra vez na Hungria, que é
um governo de extrema-direita, né, bastante autoritário e que apoia, né, você tem essa rede aí de extrema-direita, infelizmente hoje, né, pelo mundo, a Hungria é um desses países. Então, agora, com relação à prisão, né, e a esse processo, né, que vai chegando ao fim, também os prazos estão sendo observados. E acredito que não demorará um momento onde haverá, né, um mandado de prisão, né? Mas essa é uma medida cautelar que entendo eu que é claramente necessária diante de todo o contexto e todas as ações do ex-presidente da República e de sua família. Professor, é exatamente nesse ponto que eu queria tocar para o senhor. Uma das justificativas dada pelo Supremo para a ação de hoje e também para as medidas cautelares que foram determinadas para serem cumpridas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o Supremo fala em obstrução de investigações e movimentação feita claramente por Bolsonaro e seus familiares em troca de causar problemas diplomáticos para o Brasil. Você acha que a viagem do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e o desdobramento de tudo isso, as últimas medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump, que poderia ser um trunfo para o bolsonarismo, acabou saindo como um tiro pela culatra e deixando a situação do Bolsonaro ainda mais complicada? Você acha que eles não calcularam esse risco, não? Eu acho que aí há um problema, mas que a gente já vem acompanhando há muitos anos, inclusive durante a presidência, né, dele, de que há muito pouca inteligência. E eu acho que tem julgado, porque o fascismo, o neofascismo, ele joga muito com o emocional e muito pouco com o racional. Então, muitas pessoas foram vítimas de um discurso emocional bem construído, que não foi por ele, né, das fake news e etc., que foram utilizados em outros países, foram utilizados nos Estados Unidos também, na Hungria, Polônia, enfim, em países onde a extrema-direita está no poder ou ameaça chegar ao poder, né? Então, assim, foi sem dúvida mal calculado. A gente ouve até assim algumas brincadeiras, é óbvio que isso é brincadeira, né, com relação ao presidente dos Estados Unidos, que ele seria um agente infiltrado russo nos Estados Unidos, porque as medidas dele, né, além de estarem destruindo os Estados Unidos, a liderança global, o respeito que havia pelos Estados Unidos, né, prejudicam a economia norte-americana. Ele não vai conseguir reverter um mundo que o próprio Estados Unidos construiu pós-Segunda Guerra Mundial, esse sistema econômico, é tudo isso que importa, e ele não vai conseguir isso fazer com essas punições, etc. E essa chantagem que foi feita, grosseira, né, com o Estado brasileiro, o desrespeito ao povo brasileiro, né? Ou seja, ou aprova a anistia do ex-presidente, intervém numa decisão do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário brasileiro. Nós somos um país soberano. Então, sem dúvida, o tiro saiu pela culatra e o que a gente espera, efetivamente, é que as pessoas que caíram nesse conto, né, que caíram nessa mentira, que foram envolvidas emocionalmente por essa liderança, né, carismática desse ex-presidente, né, mas muito frágil do ponto de vista, absolutamente frágil do ponto de vista intelectual, né, mas muito emocional, que essas pessoas consigam se libertar finalmente dessa emoção, né, desse ódio que esse sujeito conseguiu gerar, e esse sujeito, e com todas as pessoas que estão em volta e sustentando esse projeto da extrema-direita, e consigam agora, finalmente, enxergar o que isso representa. O projeto, né, o que foi o governo desse ex-presidente, foi um projeto de destruição nacional, um falso nacionalista. O que acontece hoje, claramente, diante dos nossos olhos, é um sujeito frágil, um sujeito fraco, traidor da pátria, né? Só que o Brasil não tem uma legislação rigorosa como outros países têm com relação à traição da pátria. Porque é o caso aí, você tem países que têm até pena de morte. Nos Estados Unidos é prisão perpétua, né? Aqui não. Aqui, traição à pátria, inclusive por uma lei aprovada durante o próprio governo desse ex-presidente, né, as penas são penas de reclusão, que a partir de 3 anos, 4 anos. Então, são penas para a gravidade de traição nacional, de tentativa de destruição da economia nacional, são penas até baixas, embora não seja nenhum defensor, né, de penas muito altas. Eu acho que o direito penal, o punitivismo não resolve muita coisa, mas nesse caso é muito grave porque é uma traição ao país.
Isso está mexendo com o emprego de várias pessoas, com várias empresas, com vários empreendimentos, né, com pessoas no nosso país. Isso é muito sério e essa família, esse sujeito e esse senador, é o senador também da República, as declarações, né, que ele dá que são horrorosas, esse que fugiu, né, para os Estados Unidos, né, eles estão agindo contra os interesses nacionais. Isso está previsto na lei. Né? E hoje o conceito de guerra é um conceito ampliado. É uma guerra econômica contra o país. O que o Trump está fazendo é uma guerra econômica contra diversos países. Isso é o conceito contemporâneo de guerra híbrida. Não é só uma guerra de exército, você tem guerra econômica, guerra comercial, e é isso que ele está fazendo. E a gente tem, inclusive, deputado, senador, o ex-presidente da República contribuindo com essa guerra contra o Brasil. São traidores da pátria. Perdão. Não, pode. Porque eu queria aproveitar esse gancho, porque foi esse umas partes mais fortes do pronunciamento que o presidente Lula fez ontem em cadeia nacional de rádio e TV. Ele justamente falando que esses políticos que apoiam essas decisões tomadas pelo Donald Trump são traidores da pátria. E aí eu quero aqui levantar um outro fato. Como a gente tem um problema posto, que não vai, creio eu, que não vai, até mesmo pelos últimos passos e pelas últimas atitudes que o Trump teve quando se esticou a corda, ele esticou a corda mais ainda. Como que o Brasil pode tentar resolver esse imbróglio utilizando a sua expertise diplomática e conservando a sua história de diplomacia, de entendimento e de diálogo? Dá para dialogar ainda? Claro, não só dialogar, há alternativas econômicas. Então, eu vou falar brevemente sobre isso. Primeiro, nós temos uma tradição diplomática que é uma das mais importantes e melhores do mundo. E nós temos um dos grandes, para mim, assim, uma grande expressão do direito internacional público, uma grande expressão das relações internacionais, da diplomacia brasileira, que é o Celso Amorim, que é assessor direto pessoal do presidente Lula. Então, com relação a isso, é impossível estar em melhor situação. Nós temos uma grande tradição diplomática e temos um grande diplomata, que é o assessor direto do presidente da República. Agora, já há várias análises econômicas. É óbvio, gente, que isso é muito sério, né? Porque isso está mexendo com o emprego de pessoas, está mexendo com empresas. Agora, há alternativas que as empresas mesmo já estão buscando. Então, por exemplo, aqui falando em Minas Gerais, né, isso pode prejudicar, né, a exportação do café brasileiro, do café de Minas Gerais, da carne, né, produzida aqui em Minas Gerais. Só que a gente já sabe, inclusive, os produtores de carne, né, os agricultores aqui em Minas Gerais, em São Paulo também, e pelo Brasil afora, já estavam procurando alternativas. E existem alternativas. Né? Então, não só o mercado chinês, mas o mercado do Extremo Oriente, mercado latino-americano, enfim, as empresas já estavam buscando, se prevenindo, né, contra esse presidente dos Estados Unidos, que também é um inqualificável, né? E ele está afundando o país dele. Há alternativas econômicas. Então, e mais, né? Contra a siderurgia mineira, diga. Eu tenho que interromper. Estou falando muito, o né? senhor não, é porque com certeza, a única certeza que a gente tem é que novos capítulos virão, né? Ainda tem muitas outras coisas nos próximos dias. Já deixo aqui o convite aberto para o senhor, para a gente abordar esses novos capítulos. Agradeço imensamente o senhor, né? Professor José Luiz Quadros, né? Especialista em Direito Constitucional. Mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, tá certo? E até uma próxima oportunidade. Desculpa ter disparado. Imagina, que é isso. É um assunto que realmente rende, com toda certeza. Agradeço também você que nos acompanhou aqui no Rede Notícia. Obrigada pela companhia. Você vai ficar agora com o Júnior Brasil e o Bola na Rede. Amanhã, na segunda-feira, a gente está de volta ao meio-dia. Fique com a gente. Te convido para você conhecer o nosso canal no Spotify, Rede Notícia Entrevista. Bom fim de semana. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda.